Querido Senhor, nosso Deus, neste momento, Pai, oramos pedindo as Tuas bênçãos nesta hora sobre a vida de todos os Teus filhos, de todo o Teu povo, Pai. Vivemos em dias que as profecias vão se cumprindo e nós estamos vendo, Senhor. E mesmo vendo essas profecias se cumprindo, às vezes nós não damos conta de reagirmos contra o mal, Senhor, que opera e que vem com uma força muito grande. Mas nós temos uma promessa que diz: o Senhor estaria conosco todos os dias. E a Tua palavra, sem dúvida alguma, é toda eficiente para nos colocar nesta plataforma do arrebatamento. Que o Senhor abençoe a todo o Teu povo, toda a Tua igreja na face da terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, parte-nos o pão nesta manhã, a Tua palavra, que venha tratar diretamente com cada um de nós, de acordo com nossas necessidades. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Bom dia, irmãos, no nome de Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Nós só temos que agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, né? São muitas as bênçãos. E, como acontece tudo aos primeiros domingos de cada mês, então nós temos reunido também à tarde para a ceia, a comunhão. E lembrando também que, Deus permitindo, a partir de terça-feira da outra semana, né, dia 11, que Deus está viajando junto com o pastor Edir, nós estaremos em Cacoal para umas reuniões junto com o pastor Nilson Barbosa. Então, Deus, já contamos com as orações da igreja para esses trabalhos. Estava pensando quando o pastor Nilson disse assim: a expectativa é muito grande. Fiquei pensando, meu Deus, a expectativa não seria do homem, porque o homem, muitas pessoas viajam para Cacoal, vão para a cidade, mas é aquilo que está no homem, o ministério, a expectativa que a gente fica quando estamos para receber a visita de um anjo desse, também como nós tivemos. Não é o homem, não é a expectativa do homem em si. Porque quando se trata de um parente com vínculo parentesco, sanguíneo, não, está vindo visitar o meu tio, meu pai, minha mãe, então lógico, é um parente, mas pessoas que às vezes você nunca viu, mas estão naquela expectativa para ouvir alguma coisa de Deus. Então é o ministério, e causa um temor na gente, e um estado de nervo às vezes, porque exige naturalmente, sem fala, como diz a Bíblia, mas é uma responsabilidade. Se chegar ali e ver o povo reunido esperando alguma coisa, né? Então, eu conto com as orações de toda a igreja. Graças a Deus, né? A nossa leitura será feita na carta de Paulo. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta, né? Segunda carta, capítulo 4. Está ouvindo bem atrás aí, irmãos? Irmão Francisco, está entendendo bem? Então está bom. Do lado das irmãs também? Ouve bem atrás, irmã Neuza? Está ouvindo bem? Então tá bom. Graças a Deus. As crianças
chegando, né? Era o seu pequeno trabalho. E o professor, né, que estava bom hoje ou não? Ou não veio o professor, só tinha a professora? O professor tá meio feio na foto, como diz, né? Tá deixando vocês na mão. Tem que eleger outro, né? Fazer uma greve aí. Pessoa que não vem dar aula, como é que faz, né? Então tem que estar aí, né? Acho que nem tudo é necessário de falar. Eu acho que nós ser mais, cada um ser mais sincero conosco mesmo. Inclusive o profeta vai falar aqui para nós sobre essa sinceridade, né? Com as coisas de Deus. As coisas de Deus não podem ser levado a brincadeira, né? Brincadeira, sempre um dia sim, um dia não. Então nós temos que levar a sério isso aí, essas coisas de Deus. O pastor Joaquim falou assim, enquanto passado para os pastores, às vezes, você sabe o currículo, né? Então, você vai levar um currículo numa empresa. Então, esse currículo tem as suas referências lá, né? Trabalhei na empresa tal tantos anos. Consta ali, né? Fez isso, outra empresa tantos anos. Bom, o que está olhando aquilo lá no departamento pessoal, fazendo essa classificação, ele não tem muita dúvida. Esse aqui é um funcionário, você trabalhou 10 anos numa empresa, 8 noutra. E aí o currículo está bem feito, né? Eu disse, não, agora quando chega lá, o meu currículo lá, quais falta espaço para colocar todas as firmas que trabalhou? 1 mês numa, 2 na outra, né? 3 meses na outra, 15 dias na outra. Bom, esse funcionário, não tem como ajustar esse funcionário, porque vai ser difícil, né? O patrão quer um funcionário que trabalhe, que desenvolva. Agora fica 15 dias, quando nem aprendeu ainda mexer com as máquinas, já sai, vai para outra, começar tudo novo. Não tem como. Não tem como. Então esse currículo não é muito bom, né? Então nós temos que ter um currículo também diante de Deus. Deus olha o seu currículo. O que ele vai dizer lá? Então aí você analisa, né? O que está no seu currículo? O que você vai colocar lá, né? Ele diz assim, ele só suja a carteira. A carteira fica... É ruim isso aí, né? Mas é bom, irmão, nós analisarmos as coisas. O natural sempre explica o espiritual, né? O espiritual. Então a pessoa nunca alcança uma estabilidade em nada. Nunca alcança. Nunca alcança uma estabilidade nas coisas. Muda para lá, muda para cá. Muda para lá, muda para cá. Às vezes a pessoa, quando você vai anunciar para a igreja que ela chegou, você tem que anunciar que ela já foi. Pensou bem? É que nós irmãos estavam chegando, ó. Você quer visitar a cidade tal, você visite antes que acabe. É uma cidade grande, então você chega, no lado está uma placa lá, bem-vindo à cidade tal. Do outro lado da placa está escrito assim, boa viagem. É assim, então você vai avisar que ele chegou, ó, o irmão fulano tal chegou em mudança, aí ele já mudou para outro lugar. Já foi. Então é complicado as coisas, né? Complicado. Muito complicado mesmo. Mas você tem que conviver com isso, né? E de uma maneira natural também, sempre mostrando, como o Ombrano mostrou nas mensagens,
que é a responsabilidade pessoal. Agora, é lógico, você não vai julgar todos por um, né? Ou por dois. A igreja é madura, a igreja está ancorada, mas isso aí vem desde os dias de Paulo. Às vezes nós queremos salvar certas coisas, não deixar certas coisas acontecer, mas aí você vai para a Bíblia, isso já é coisa que vem dos dias de Moisés, dos dias dos profetas, e Paulo enfrentou isto, e Pedro e os apóstolos, o Senhor Jesus, e vem e todos os mensageiros, durante todas as eras, sempre teve coisa assim, né? Mas não cabe a nós condenarmos a ninguém, é sempre desejar o melhor, seja para quem for, você sempre desejar o melhor, que Deus abençoe onde estiver, né? Então você sempre desejar o melhor. E como eu disse quarta-feira, nunca nos arrependermos do bem que se faz para alguém, que é uma das coisas ruins. Eu acho que, não sei se eu posso dizer, anticristã, anti-espiritualidade, seria quando a gente se arrepende do bem que fez para os outros, né? Do bem que você fez para alguém, você se arrepende, e às vezes fica até torcendo que aquilo se reverta em mal. Não é uma coisa boa para nós os cristãos. Que Deus nos dê um coração bom para sempre desejar que, Senhor, que o Senhor abençoe, né? Eu sei, porque tudo que nós desejamos para os outros é que vem para a gente também. É aquilo que diz Salomão em Eclesiastes, eu creio que é. É você lançando o seu pão sobre as águas. Não é verdade? Então, que tipo de pão nós vamos lançar sobre as águas? Se você lança uma coisa ruim, lógico, vai vir isto. A vida, ela apenas nos devolve aquilo que nós colocamos nela. É só isso, nada mais. Então, Jesus não estava errado, nenhum dos apóstolos, quando eles falaram aquilo, fazer o bem a todos, independente de quem seja a pessoa, porque você está lançando o seu pão sobre as águas, e ele vai voltar para você um dia. E vai voltar. Então ele vai voltar do jeito que você lançou. Então a recomendação de Paulo aos Gálatas foi esta: fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então eu estava dizendo para os pastores, sábado passado de manhã, na palestra que o pastor Sinés pediu, que a gente falasse no segundo período da manhã, porque às vezes a gente se arrepende, a pessoa se arrepende do bem. Se eu soubesse, eu não tinha feito o bem. Se eu soubesse, eu não tinha feito. Mas então, se não tivesse feito o bem, tinha feito o quê no lugar do bem? Teria sido melhor ter feito o mal? Não, acho que se fizemos bem, se é reconhecido ou não, mas pelo menos você tem paz, você deita na cama à noite, sua mente começa a viajar, às vezes volta lá atrás, você diz: bom, graças a Deus eu fiz o bem. Se é reconhecido, então Jesus fez esse ensinamento assim, dizendo: quando você fizer alguma coisa, você veja a sabedoria, né? Mas ele é a sabedoria em si. Jesus, ele é a sabedoria, é a fonte de tudo isso, onde nós podemos extrair para nós também. Então, quando ele falou aquilo, se
referindo à festa, se referindo a alguma coisa, ele tomou a parte natural. Ele diz, então você faz alguma coisa, em outras palavras, sem esperar nenhuma recompensa. Porque a partir daí, tudo que vier é lucro. Porque a coisa mais ruim é você estar numa expectativa de uma coisa e aquilo ficar aquém. Não é verdade? Fica aquém. Aí é decepcionante. Decepcionante. Mas quando você espera um tanto e vem o dobro, aí é só lucro, né? Bom, graças a Deus, esperava tanto, veio tanto, é lucro. Mas é aquele negócio, às vezes a pessoa, bom, eu acho que eu vou ganhar tanto na empresa, nem sabe o salário que vai ganhar, mas eu acho que eu vou ganhar tanto, fica esperando e já faz uma dívida com aquilo, sem saber. Aí, quando vem o pagamento, se decepciona. Não é verdade? Então, se você, bom, eu acho que eu vou ganhar tanto, joga mais baixo e faz um compromisso mais baixo ainda. Aí quando veio, diz, graças a Deus, tem um extra aqui agora, né? Eu não esperava isso. Então aconteceu. Mas quando fica esperando e já faz aqueles compromissos todos e depois, pronto, aí o patrão é culpado, né? A empresa é culpada, e aí culpa todo mundo. Não é assim. Pois bem, vamos ficar de pé então para a leitura. A leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 10. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marco e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Que o Senhor Jesus acrescente as suas bênçãos, a sua bendita palavra. É a nossa oração. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar? Nós tivemos também sexta-feira um culto, né? Lá no Paraguai. Ali compartilhando a alegria, a vitória que Deus tem dado àquele casal, o irmão Sebastião e a mãe Iracema, né? Conseguiu construir seu salão novo para a sua oficina. E ele já havia falado que queria, antes de iniciar o trabalho, que é um culto ali, né? Então, nós marcamos esse culto para sexta-feira. E foi muito bom, graças a Deus. Foi alguns irmãos daqui de Dourados. E depois do culto também, aí ele ofereceu um jantar para todos, né? Foi muito bom. Então eu disse assim, tanto o pão espiritual estava muito bom, como também o natural feito ali no salão, né? Estava muito bom. E a gente agradece a Deus, porque, como eu disse ali, né? Houve tempo que ele não teria condição. Quando a gente o conheceu, né? Eles,
A irmã, às vezes, ia trabalhar numa motinha quase amarrada de arame, né? Ou de bicicleta. Ele também, muita dificuldade. Mas nesses 15 anos, por aí assim, não recordo bem, mais ou menos, mas em torno de 10, 15 anos, então hoje ele pode oferecer um jantar, como ele ofereceu ali. Eu creio que surpreendeu também a expectativa dele, né? Ele achou talvez que não iria todos aquela quantidade de pessoas, tinha umas 70 pessoas quase, mais ou menos, né? Ali. E então foi muito bom, graças a Deus, né? A gente fica agradecido a Deus por isso. E é uma pena que a gente não sabe falar o espanhol, né, o Guarani, né, irmão Luiz? E o irmão Luiz não quis ser o intérprete, né? Aí fica difícil, né? Mas todos entendem, graças a Deus. Pois bem, então vamos meditar um pouquinho. Eu gostaria de ler na mensagem Não Temais. Depois nós vamos entrar na mensagem A Fase Presente do Meu Ministério. Nesta mensagem Não Temais, o profeta disse: porque não podemos crer, porque em Tucson não pode crer, porque a igreja do mundo não pode crer, porque a América não pode crer, porque o mundo não pode crer. Aqui está a Escritura. Diz que deveria estar aqui neste tempo, e isto está aqui conosco. Você sabe, eu temo que a igreja tenha comprometido demais as suas almas com muitas velhas revistas de história, de amor, ao invés da palavra de Deus, comprometendo as suas almas. Vamos prestar bastante atenção, né? Então a pessoa compromete a alma dela. Certas coisas é um perigo muito grande nós comprometermos as nossas almas. Irmãos, você deve administrar a sua salvação. Cabe a nós, em particular, individualmente, de administrar a nossa salvação. Tem gente que está colocando a salvação dele para outra administrar, como se fosse um negócio. Uma instituição financeira, bancária. Então o homem, bem sucedido, coloca os seus bens, sua casa, seu imóvel, para a imobiliária tal administrar para ele. Mas a salvação, nós temos que administrar isso. É você saber o que deve fazer, o que não deve, aonde deve ir, aonde não pode, e assim por diante. Mas ele continua dizendo para nós aqui: este é o problema. Eles podem te contar mais sobre quem será a próxima estrela do cinema, do que contar sobre a operação do Espírito Santo. Pega um cabo, colocando terra aí, uma vez, eles soltam algum cabo de violão no chão aí, às vezes eles começam. Você veja bem, irmão. Olha que coisa, né? Às vezes não temos nada a comentar de um culto. Você não vê comentar de um culto. Mas o comentário é que o time tal ganhou, fez sucesso, que lá perdeu um gol, perdeu um pênalti, perdeu não sei o que lá mais. E como dizia um pregador muito famoso, você veja assim, ó, às vezes o crente sabe escalar a seleção brasileira, escalar um time inteiro. Você pode ver que um time é menos um do que o número dos apóstolos, né? Mas sabe falar o nome dos 11 com precisão.
Mas pega o nome dos apóstolos, vê o único que lembra é Pedro, né? Escala para mim o nome dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Não sabe. Não sabe. Aí. Veja bem, o profeta está falando que ele sabe mais falar sobre a estrela de cinema do que as estrelas das eras. A estrela das eras. Você sabe escalar os 7 mensageiros? Sabe escalar as 7 igrejas? O nome delas? Quer dizer, isso é uma coisa que deve estar na ponta da língua. Mas às vezes não está nem no pé da língua, né? Mas na ponta. É o Bom Branco que está falando, não sou eu não. É o profeta, né? Ainda bem que a gente joga nas costas do profeta. O profeta tem costa larga, né? Aí eu fico famoso, irmão Brana, que eu estava lendo ontem, a pessoa disse, irmão Brana, eu tinha muita confiança no Senhor. Mas quando eu vi o senhor falar que a minha igreja está decaindo, então eu perdi a confiança no Senhor. Não tem mais confiança não. Mas veja aqui, ó. Veja que ele falando assim. Será a próxima estrela do cinema. Quem vai ganhar? O que vai acontecer na novela? Qual a próxima cena? Tem gente que já sabe adiantar da próxima cena da novela. E não vamos falar lá do mundão não, né? Não vamos falar do mundão não. Então veja bem. Contar sobre a operação do Espírito Santo. Amém. Assim seja isso. Isso é assim mesmo, né? Ele está dizendo. Isto é correto. Se nós gastássemos mais tempo nas terças-feiras, à noite e quarta-noite para ir à igreja, nos cultos de oração, em vez de ficar em casa e assistindo televisão sobre quem ama Suci ou algo desse tipo, e se afastando da igreja, nós conheceríamos mais sobre nossa Bíblia e saberíamos o que nós deveríamos ter nesse dia. Correto? Isso é correto, mas você vê, nós nos afastamos. Deus nos tem dado igrejas e bons pastores e pessoas cheias do Espírito, e nós simplesmente estamos tão rude em nossas almas, tão gordo e alimentado, a ponto que não nos importa com isto mais. Oh, que coisa! Nós precisamos de uma sacudida. Nós precisamos que algo aconteça conosco. Bem, talvez nós ficamos envergonhados. É o parágrafo 89 e o 90 da mensagem Não Ter Mais. Então veja bem, agora o profeta fala sobre o abandono. E eu não sei, irmãos, não posso afirmar se nós estamos preparados ou não para o abandono. Quer dizer, é uma pergunta que cada um de nós terá que responder isso aí. Mas para sabermos se estamos preparados ou não, é só vivendo. Tem coisa que é vida, não é sermão, não é narração, é vida. As experiências que a vida traz para a pessoa, que a vida traz para nós. Então não tem como. Eu estava ministrando para um garotinho ontem que ia se batizar. Eu disse, como você vai saber se você está preparado para sofrer pelo nome de Jesus? É só encarando o sofrimento, é vivendo isto.
vivendo isso. Então eu não sei se nós estaríamos preparados para um abandono. Abandono, vamos dizer assim, até de ente querido, pessoa em quem confiávamos. Eu não sei se estamos preparados para isso. Suportarmos isto sem nos deprimir, sem ir para debaixo do pé de zimbro, porque há muitas coisas que levam a pessoa à depressão, a se deprimir. Você veja bem que a gente fica analisando vida de homens do passado, grandes homens de Deus, como nós conhecemos, mas parece que ele não estava preparado. Deus me perdoe se eu esteja errado, mas vamos ilustrar assim. Talvez Elias nunca tinha sofrido uma ameaça tão forte como aquela que ele sofreu depois de matar os 400 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e desafiar todo Israel, toda a parte contrária, o seguidor de Baal, ele desafiou. E Deus comprovou que estava com ele, estava ali com ele, mandou fogo do céu, e ele, inspirado, ele diz: ó, traga água, joga água sobre o sacrifício, o altar. Trouxeram água e jogaram. Diz, traz mais, jogaram de novo. Traz mais, terceira vez. A Bíblia chega a dizer que em volta do altar ficou água empoçada ali, sim, o altar encharcado. E ele orou a Deus, não precisou de muitas palavras, poucas palavras, com sinceridade. O fogo desceu. Desceu. E recebeu, queimou o holocausto, as pedras, e além de tudo. E o novilho. Aí Acabe voltou triste, que ele tinha contemplado aquela cena, e chegou lá e falou para Jezabel. Você vê que quem mandava em Israel não era nem Acabe. Acabe era apenas uma figura que estava na frente, mas era Jezabel que mandava por detrás. Jezabel disse assim: eu juro que amanhã eu faço da cabeça dele como a cabeça de um desses profetas que ele matou. Aí Elias levantou e fugiu. Fugiu, parece que ele não estava preparado, né, para receber aquela ameaça tão forte. Ele levantou, fugiu para escapar com vida, passou em um lugar, deixou o seu moço: você fica aí. E ele foi para o deserto adentro, e lá achou uma árvore, deitou ali e pediu para Deus matar ele. Deus matar ele. Ó Senhor, me mate, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então, por mais que nós ouvimos, teoria é uma coisa. Não se engane. Teoria é uma coisa. Por mais que você aprenda uma coisa teoricamente, na prática é diferente. Na prática é diferente. Não adianta. Não, eu já sei. Eu já fui lá, eu escrevi. Fulano falou que é assim, assim, assim. Mas quando você vai, é outra coisa. É outra coisa. Então, você veja bem. Então, muitas vezes as pessoas têm a teoria e acham que está preparado para certas coisas. E não está. Nós ouvimos aquela historiazinha ilustrativa, eu creio que foi o pastor Scarlett Teixeira que contou, estou enganado, daquele cientista, palestrante. E ele saía dando palestra, de lugar em lugar. Ele tinha o seu motorista.
Então o motorista ouvia tudo que o cientista falava, aquele homem falava, explicava como eram as coisas, e ele foi decorando e aprendendo. Aí chegou a um certo lugar, ele falou, o motorista falou para o cientista, vamos dizer, seu patrão, disse: ó, esse trabalho que você faz, eu faço também. Aí é. Ah, você faz? Faço. Bom, então, hoje você vai. Eu vou ser o motorista, você vai ser o cientista. Então, né? Aí começou a reunião, a palestra. Ele começou a falar aquilo que ele tinha ouvido o cientista falar. Era teoria. Ah, foi falando. De repente, alguém no meio da plateia levantou e disse: um momento, cientista, mas e isto? Desamontou o homem. Ele não sabia. Aí ele diz: bom, essa pergunta sua é muito fácil demais. Eu nem vou responder. Vou chamar o meu motorista, porque quem tem um motorista, né, desse, aí você tem que carregar um motorista, né, com você. Então, teoria é uma coisa. Quando Jesus, o jovem profeta da Galileia, 44 da mensagem, a fase presente do meu ministério, ele chegou a um tempo que ele foi abandonado. Jesus foi abandonado. Agora, ele estava preparado para esta hora. Esta hora. Então a pessoa diz: eu não estava preparado para esta hora. A mulher diz: eu não estava preparado para esta gravidez. Ela não foi programada. Eu não preparei para isto. E esse filho chegou assim de improviso. Eu não estava preparado. O casal já não estava preparado. Que decepção. Que sofrimento. Não é aquele que foi planejado, esperado. Não. Mas Jesus estava preparado para esta hora. E nós, como igreja, que dele tenha misericórdia de nós temos que nos preparar. O que é isso? Hã? Que trem é esse? Parece ter uma cascavel roncando aí. Eu não estou preparado para essa hora. É. Veja bem. Aleluia. Todos os homens que ficam com a palavra de Deus, chega àquele lugar onde eles são abandonados pelo mundo e o mundo religioso. Jesus alimentou 5.000 um dia. E eles apanharam cesto cheio de fragmentos tirados de 5 pães e 2 peixes. E no dia seguinte, creio que foi, ele começou a descer com a palavra e todos eles começaram a se dispersar dele. E ele olhou em volta para os discípulos e disse: não quereis ir também? Mesmo seus 70 ministros ordenado o deixaram. E ele disse: não quereis ir também? Então Pedro falou aquelas palavras notáveis, dizendo: Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens palavra de vida eterna. Observem, mas o tempo vem quando a hora do abandono virá. E isto tem que vir. Para cada cristão, para cada filho de Abraão, cada filha de Abraão,
E nós temos que estar preparados para este momento. Eu sei que vai vir. A hora eu não sei, mas você fica sempre de sobreaviso pelo Espírito Santo. Como o profeta estava de sobreaviso pelo Espírito Santo, haverá uma trama para você passar. Isso vai acontecer. Não falou quando, mas vai acontecer. E o profeta então se preparou e ficou de sobreaviso para aquele momento. Jamais imaginaria que aquilo aconteceria naquela hora que aconteceu, dentro da igreja. Ele não esperava. Quem sabe pode esperar que fosse no trânsito, ou em outro lugar qualquer, que ele estivesse, alguma coisa. Mas eu creio que menos dentro da igreja, o profeta esperava que aquela trama se sucederia. Mas ele estava preparado para enfrentar aquilo, fosse onde fosse. Não importa o lugar. A questão não é o lugar. A questão é estar preparado para aquilo. Quando aquilo acontecer. Quando aquilo acontecer. E quando aconteceu, ele teve equilíbrio, ele soube como lidar com a situação, sem perder o equilíbrio e resolver aquilo. Às vezes a falta de preparo nosso para as questões da vida, mesmo sendo avisado pelo profeta nas reuniões, pelo Senhor Jesus, lendo a Bíblia, somos advertidos constantemente, mas às vezes quando se depara com certos problemas, nós não estamos preparados para aquilo, não sabemos o que fazer, e às vezes tentamos resolver um problema causando outro pior. Outro pior. Mas nós queremos estar preparados. Aleluia. Paulo estava preparado. Preparado. Grande amigo dele. Demas era um grande amigo de Paulo, um grande pregador da palavra, diz o profeta aqui para nós. Mas ele abandonou a Paulo. Porque ele achou que Paulo estava acabado. Paulo não é mais aquele Paulo. Então o profeta vem dizendo: veja, descer com a palavra, e todos eles começaram. Aqueles ministros. Observe, mas o tempo vem quando a hora do abandono virá. Tem que vir. E deve vir. E agora eu tenho vários profetas e coisas aqui para referir, para te provar que aquela hora vem. Aquela hora vem. E não temos como fugir disto. A única coisa a fazer é nos preparar para isto, para esta hora. E tem que chegar para mim. Não preciso tentar se esquivar disto. Está aqui. E vocês simplesmente têm que tomar isto. Eles não deslizaram para se esquivar disto. Eles firmaram e tomaram isto. Não se envergonharam do Evangelho. Vejam bem, não se envergonharam do Evangelho. Vocês observem Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui embaixo diz: lutei com bestas, e eu fiquei livre da boca dos leões. E as coisas que ele passou, Deus era bom para com ele, mas a hora havia chegado, quando ele ia partir. Agora vamos somente saber: por que iria um homem
um ministro, companheiro como Demas, era de Paulo, deixara Paulo. Veja, vocês conhecem o irmão Buster? Muitos de vocês recordam dele? Ele costumava ler isto concernente a Demas. E ele disse: você sabe o que eu vou fazer, irmão Branham? Quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer, ele dizia para o irmão Branham. O irmão Branham perguntava. Eu disse: o quê? Ele disse: eu vou andar diretamente e encontrar onde está Demas, e eu vou lhe dar um soco tão forte quanto eu puder. E disse: ele vai virar e dizer: Buster, por que você fez isto? Vê, na mente, né? O que é a mente humana, né? Briga, faz aquela confusão, faz tudo, acaba em nada. É que nem sonho, né? A pessoa sonha que morreu, e sonha que foi não sei aonde, e voou e tal. É só sonho mesmo. E ele não está. Então ele vai virar e dizer: por que você fez isto? Ele disse: por que você deixou o pobre Paulo, pequeno Paulo, quando todos o abandonaram? Eu não receito aquilo, diz o profeta. Eu não dou essa receita. Eu não receito aquilo. Eu creio que eles terão alguma briga lá em cima. Mas eu somente pensei a respeito do irmão Buster ao dizer isso, porque ele sentiu muito pena de Paulo. Não creio que lá em cima não, aqui embaixo. Até às vezes há essas briguinhas, né? Só que o irmão Branham não envolvia em briga de irmãos. O irmão Branham, um dia, dois irmãos começaram a discutir sobre o milênio, dentro do carro do irmão Branham. E começou a discutir, um discutia daqui o milênio, outro discutia de lá, e foi. E a coisa foi fermentando, e o fermento foi aumentando, e de repente eles partiram para a agressão mesmo. Para agressão, foi para a briga mesmo. O irmão Branham parou o carro e disse: irmão, desça e vai brigar lá fora. Mandou descer os dois. E eles desceram, e um já saiu correndo, o outro passou a mão numa travessa de laranja, e um escondeu de trás de uma árvore, o outro na outra, e pô, a cara metia a laranja. Pá. Até que acabou a laranja. Aí voltaram os dois, sem graça, que aí cai-se, né? Aquele ímpeto assim, né, na hora. Voltou. E o irmão Branham dá risada. Ria dentro do carro. Né? Ria deles. É que meu pai fica olhando dois filhos rolando no chão, brigando. E ele fica olhando. Aí na hora vai dar uma palmadinha na bunda de um. Vai, pai. Né? Acaba com tudo. Mas ficou olhando, dá risada. E os irmãos lá jogam lá. Vai. Aí voltaram. Entraram no carro, o irmão Branham ligou o carro e foi embora. Aí depois ele diz: bom, aquele foram dias de ouro, irmão. Né? Porque se fosse você, eu não entro nesse carro. Se o irmão entrar aí, eu não entro. Aí, esse que é o problema, não é na briga, não. O problema é no resultado da briga. É o que ela vai causar depois, não é a briga em si. A briga em si é até boa, até um treinamento, né? Extravasa. Mas você está preparado para o que vem depois da briga? Hã? Pode brigar um com o outro e continuar amando ainda? Sentar no mesmo barco e remar na mesma direção? Esse que é o problema. Então os irmãos brigaram, quando cansaram de brigar, entraram no carro e viajaram junto. Não, pode ir, irmão, eu vou esperar uma carona aqui, porque eu vou de ônibus agora. Eu não vou junto, Simão, não tem jeito, não, brigar, e depois entrar no mesmo carro e viajaram. Ao lado do profeta ainda. Então você tem que estar preparado. Essas coisas. Discorda daqui, discorda dali, mas só não podemos discordar que nós somos filhos de Deus, cidadão no reino dos céus. Aí que não pode. Mas já pensou bem no irmão Buster?
Ô irmão. Bem, o que havia feito Paulo? Ele havia pregado tão fiel quanto ele pôde. O Espírito Santo estava nele. E quando ele escreveu lá, encomendando aquelas senhoras pregadoras e coisas, eu imagino que lá houve uma explosão. E diz que a mulher se mantenha silêncio na igreja. Não permito que elas falem. E ele imediatamente foi para o cárcere, por ter pregado aquilo. Então o pregador tem que estar consciente também das consequências que ele pode sofrer ao pregar certas coisas. Ele não pode ser um neófito. Tem que saber, isso aí tem preço. E Paulo foi para a cadeia porque pregou contra as mulheres pregadoras daquele dia. Olha bem, pode você imaginar que alguns dos seus bispos disseram: aquele rapaz lá no cárcere, que direito ele tinha escrevendo aquilo a respeito de nós? Veio, e ele tinha Timóteo, um beberrão de vinho com ele. Então aquilo está, e ele lá em cima agora, veja, e ele está alimentando a Timóteo com vinho, porque ele diz para Timóteo: Timóteo, você não beba água só, mas tome um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Agora, ninguém vai orar para ficar doente, para beber vinho, né? Senhor, me dá um problema no estômago para me beber um vinzinho, né? Não é isso não, né? Mas se acontecer, então, sabe, como você está doente, tem que falar que é remédio, ele toma, né? Mas espera, não vai adiantar nada não, deixa isso acontecer. Aí Deus faz. Então eu tinha Timóteo um beberrão de vinho. Então aqui está ele lá em cima agora. E ele está alimentando a Timóteo com vinho. E aqui está ele deitado no cárcere, escrevendo. Diz-nos que o Espírito Santo deve nos dizer o que fazer. Mas ele disse isto: o quê? Porventura saiu de vós a palavra de Deus? Veio para mim somente? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Veio? A hora vem, amigos, e eu quero que as fitas vão às pessoas pela terra. Aleluia! E veio. Chegou aqui, dourados. Eu quero que as fitas, falando ele aqui para nós, veja bem. Onde é, meu Deus? Já perdi aqui. Veio, a hora vem, amigos. Eu quero que as fitas vão às pessoas pela terra, para lembrar que a hora da separação tem que vir. E isto deve acontecer. Eu não sei o quanto tempo, eu estou do fim. Irmãos, quanto menos vocês parar para beber água, melhor, tá? Veja bem, suporte um pouquinho a sede. Jesus sofreu sede no Calvário por nós, né? Dando até vinagre com fel para ele passou tudo. Veja bem, isto deve acontecer, e eu não sei quanto tempo. Eu estou do fim, o fim do meu caminho, eu não sei. Isto depende de Deus. Eu não sei a respeito do amanhã. E quem? Eu não sei o que isto detém, mas eu sei quem está segurando. Então é aí onde minha fé está edificada nisto, naquele que conhece o futuro, a minha vida. Eu me preparo, você se prepara, todos preparamos, mas mesmo assim na hora vamos precisar da intervenção divina. Às vezes nós ouvimos entrevistas de pessoas que estão preparando para uma prova, para um concurso, e elas dizem assim: bom, eu creio que eu estou preparado para esse concurso. Eu estudei, mas sempre lá no fundo fica
Porque ele não sabe a matéria que vai cair. Ele sabe que vai vir, mas não sabe o que vai cair lá. Por mais que ele estudou alguma coisa, tal, fez cursinhos e tal, mas ele pode cair aquilo, pode cair, ele não sabe. Mas depois que faz a prova, estava difícil. E às vezes mesmo depois que fez, ainda vem com dúvida. Algumas questões. Mas quando olha o resultado, aí vem um alívio, né? Você passou. Que alívio. Então é isso. Então o profeta diz, por isso, eu quero ouvir dele naquele dia, do Senhor Jesus. Quando ele chegar e dizer assim, bem feito, meu bom e fiel servo. Bom, isso vai dar um descanso, uma paz tão grande, porque aí você sabe, não é que eu acertei, né? Porque se está bem feito, é porque você acertou. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, então não sei quanto tempo, mas a minha fé está edificada nisto. Agora eu creio que Demas não abandonou e foi para as boates. Eu não creio que Demas fez isto, porque Demas foi um homem cheio do Espírito. E ele era um grande ajudador de Paulo. Então, aquelas pessoas que rejeitaram Jesus, irmãos, lá em São João 6, era um pregador, era um ministro, eles não deram conta. Não quer dizer que eles eram pessoas más. Não. E depois nós encontramos, em outra escritura, que os discípulos de Jesus viu aqueles homens fazendo milagres, curas e tudo. E eles chegaram para Jesus e disseram, nós vemos aquele que saiu do nosso meio fazendo milagre, nós proibimos eles. Eles não eram autoridade para Jesus, nunca tinha comissionado eles para proibir os outros de pregar o evangelho, de curar alguém. Não, mas eles proibiram. Aí Jesus disse, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Ele só saiu de nós, mas não quer dizer que eles é contra nós. E ele estava curando o nome de Jesus. E Jesus e os discípulos que quiseram proibir. Vocês não têm direito, vocês abandonam. Não. Você estava fazendo o nome de Jesus. Aí Paulo vem e falou sobre isso lá aos Filipenses, dizendo assim, que alguns pregam o evangelho por inveja. Outros pregam por contenda. Mas Paulo disse, irmãos, contanto que Cristo seja anunciado, é o importante. Seja por isso, seja por aquilo, por aquela maneira, Cristo está sendo anunciado? Amém. Deixa anunciar. Deixa pregar. É o nome dele. E ele sabe recompensar a cada um no dia final, pelo que fez. Louvado seja Deus. Aí alguém chegou e disse, irmão Brana, é verdade que só você deveria pregar o evangelho? Tinha gente que chegou para o irmão Brana falar isso, fazer perguntas assim. O irmão Brana disse, não, eu sou apenas mais um. Não, todos podem pregar. Quanto mais pregador tiver, é melhor. Falando do amor de Deus, falando da palavra. Mas às vezes, o homem se acha em condição de proibir o outro homem de falar, quando o próprio Deus não faz. Mas Demas, veja bem aqui, porque Demas foi um homem cheio do Espírito de Deus. E ele era um grande ajudador. Se você já tomou a história de Demas, ele era um homem, um pregador notável, um bom homem, culto, de alta educação, polido, e ele era um homem inteligente. Mas por que abandonou ele a Paulo? Essa é a coisa que ele fez. Que fazer isto, abandonar Paulo. Eu não creio que haja querido ir a uma boate ou algo, mas eu creio que era Deus separando Paulo. E agora eu imagino
sistemas, quer dizer, Deus fazendo isso. Mas se você notar, na leitura que nós lemos, você vai ver que quando ele fala para Lucas, ele dá a comissão para Lucas, aqui é 2 Timóteo 3, né? 4. 2 Timóteo 4. Deixa eu ver o versículo aqui. Ele diz assim, ó, no versículo 11, ele diz assim, ó, só Lucas está comigo. Aí está escrevendo isso para Timóteo, né? Timóteo, ele diz assim, ó, deixa eu me ver aqui, para quem que ele está escrevendo. Eu creio que é para Timóteo mesmo. Ele diz, só Lucas está comigo. Toma Marco e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Agora, se você notar esse Marco aqui, esse irmão Marco, que me parece que era sobrinho de Barnabé, você vai ver lá em Atos 15, Atos 16, você vai ver que lá ele separou de Paulo. Houve uma pequena discussão entre Paulo e Barnabé, que eram companheiros, e haviam terminado de sair da Assembleia em Jerusalém, em Atos 15, com a comissão lá dos apóstolos, para levar a notícia para os irmãos, mas lá eles separaram, lá em Atos 16, eu creio que deve ser, eles não encontram isso aqui agora, porque eles saíram. Então Paulo e Barnabé, você pode ver que eles eram amigos e tudo mais, mas chegando ali, eles acabou se separando, né? Se separando um do outro por causa de alguma coisa, né? Ali. Nós vamos encontrar isso aqui. A separação entre Paulo e Barnabé em Atos 15, versículo 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por toda a cidade em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Paulo então chamou o irmão Barnabé. Vamos, eles eram companheiros, já tinham feito várias campanhas juntos e tudo. Então vamos voltar lá para visitar os irmãos. Paulo queria ir. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, que era este irmão. Se eu não estou enganado, ele era sobrinho de Barnabé. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Quer dizer, Marcos já tinha separado dele lá atrás. Ele seguiu com Barnabé. Agora Barnabé queria pegar esse irmão de novo para ir com eles na viagem. E Paulo não quis. E aí houve tal contenda houve entre eles, entre os apóstolos, hein? Tal contenda, que se apartaram um do outro. Então, Barnabé se apartou de Paulo por causa do irmão. Já pensou, um irmão se separa do outro por causa de outro irmão? O irmão fica com raiva do outro por causa de outro irmão. Quer dizer, um irmão causando, é uma coisa que... Mas isso, irmão, isso são coisas que acontecem temporariamente. Mas na hora do aperto você vai ver que todas essas coisinhas, né? Aí nas horas do aperto, quem sabe, a pessoa estiver sozinha, a presença de um irmão que ele não ia com a cara dele, mas vai ser tão preciosa aquela visita, né? Quem sabe lá na cadeia. Aí o irmão chega lá, ô irmão, né? Acaba tudo. Veja aqui, ó. Houve tal contenda entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Aí pegou já, porque não quer, pegou e foi para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos
a graça de Deus. Aí tem essa observação em favor de Paulo aqui, né? O outro só pegou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Síria, partiu encomendado pelos irmãos. A graça de Deus. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Mas agora, veja, tudo é tempo. Tempo. Aí Paulo diz assim, que aqui ele não foi útil. Paulo sentiu que ele não seria útil nessa viagem. Mas nem por isso esse irmão está errado, ele é filho da serpente. Aí vem a precipitação. Precipitação da parte de muitos, ou de alguns, não. Ele não tem ministério, é isso, aquilo, não. Mas agora você está vendo Paulo falando aqui para o irmão Timóteo, eu creio que para ele trazer. Quando você vier, você traz consigo o irmão Marcos, né? Traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Veja, ontem não foi, mas hoje é. Traz ele. E agora? Aí chega lá o irmão Marcos, diz, quem? Ô irmão Marcos, irmão Paulo mandou levar você comigo, porque diz que você vai ser muito útil lá. Eu? Viu o que ele fez comigo ontem? Quer dizer, ontem eu não prestava, né? Ontem não quis nem que eu fosse com ele na viagem. Agora quer que eu vou lá? Não vou não. Aí Jesus vem e diz assim, vocês nem sabeis que espírito sois. Lucas 9, né? Nem sabem que espírito sois. Que Deus nos ajude. Nós conhecer o que o Espírito Santo, a hora que o Espírito Santo quer trabalhar conosco, em nossas vidas. Então isso é maravilhoso demais. Graças a Deus. Onde eu estou, meu Deus? Já perdi aqui. Acho que era aqui atrás que eu estava. É edificada nisto, né? Agora eu creio que Demas falando aqui. Vamos tomar alguns pensamentos de Demas, diz o profeta. Eu já vou encerrar, irmãos. Mas o almoço está longe ainda, né? Nem sei se vai ter, estou falando que está longe. Vai ter almoço. Aí faz aquela pessoa, aquele irmão diz assim, vamos almoçar cada um nas suas casas. Acho que vai ter sim, né? Eles estão preparando aí, né, pastor Cardanito? Senão nós vamos lá para a casa do pastor Cardanito fazer um almoço lá. Cadê a Mantelmo? Acho que ela está lá no fundo, né? Nem escutou, né? Tá bom. Vamos tomar os pensamentos de Paulo, ou de Demas. Como eu estava assentado em uma ladeira, surpreso outro dia, mais ou menos no raiar do dia, eu estava pensando, por que quis Demas deixar aquele companheiro? Então eu preguei lá, falamos, pastor, pegando a mensagem, por que tiveram que ser pastor? Então o irmão Brana vem e diz assim, nós temos muitos porquês nas nossas vidas. Por que isto? E esta pergunta, essa resposta nenhum homem tem. Só Deus tem essa resposta para essa pergunta. E o irmão Brana querendo saber por que Demas abandonou Paulo, o companheiro. Porque deixaria ele aquele pobre pequeno pregador que o guiou ao Senhor, que ele ganhou para Cristo, o homem o qual era a ponta de lança do reavivamento entre os gentios, de fato um profeta. Ninguém podia declarar senão que ele era um profeta, e ele era mais do que um profeta, ele era um apóstolo, um grande e poderoso apóstolo para os gentios. E Demas se associou com Paulo e teve companheirismo, e viu o Espírito de Deus mover sobre aquele homem, e porque virou ele as costas a tal pessoa como aquela, sendo vindicado que ele era um servo de Cristo. Observou você Paulo aqui, amando o presente mundo. Amando o presente mundo.
Agora, eu não penso que Demas seja um apóstata. Eu não penso que ele fez aquilo, mas eu penso que ele obteve uma opinião errada acerca de Paulo. A fase presente. Aquela mulher chegou para o irmão Branham e chegou a profetizar e falou tanta besteira. Quando a irmã Meda estava para ganhar, creio que é José, aquela mulher chegou e diz assim, ó, Deus vai vingar agora do irmão Branham por ele não ter acreditado em mim, no que eu falei para ele. Deus vai vingar. E muita gente acabou crendo nisso. Crendo naquilo. Agora, Demas veio de uma família rica. Ele era rico. E dinheiro, às vezes, significa religião para as pessoas. Como eles dizem na Califórnia, se você não possui 3 Cadillac, você não é espiritual. Então isto quer dizer, se você não é próspero, se você não tiver a melhor igreja lá nessa cidade, e o povo não vai. É quase daquela maneira aqui. Provo, para vocês têm que ter a melhor igreja do estado, ou eles dizem, você quer dizer que está ligado a um grupinho como aquele? A pessoa fica envergonhada. A pessoa fica sem palavras na hora. Mas aqui está. Vocês sabiam que o Senhor não tinha um lugar para inclinar a sua cabeça? Você sabia que ele possuía somente uma capa? Veio, e ele possuía isto. E ele era simplesmente aquele tipo de pessoa que era pressionado por todos os lados. E ele não possuía lugar nenhum para reclinar a sua cabeça. Mas ele podia ter pensado a mesma coisa e pensaram a respeito dele. E agora eu creio que Demas viu uma falha conveniente no ministério de Paulo. E eu penso que ele pensou que o velho companheiro estava liquidado perante Deus. E agora ele pensou que o povo que arrancaria os seus olhos para dar a Paulo. Tanto que amava Paulo. Então ele tinha um problema de visão. Quando ele diz assim, vede com grande letra vos escrevo. Mesmo recuperou parte da visão dele lá em Atos 9. Ele estava cego quando Ananias chegou na casa dele. Na casa na rua direita, né? Paulo estava cego. E ele então orou para ele para que recuperasse sua visão. Mas ele ficou com uma deficiência na visão. E essa deficiência na visão de Paulo era o espinho na carne dele que ele fala. Ele fala lá, não sei se é Romanos 7, algum lá, ele diz que foi me dado o 1 Coríntios 12, ou 2 Coríntios 12, não recordo bem agora. Ele fala, foi me dado um mensageiro de Satanás, um espinho na carne para bofetear ele. O irmão Branham vem e mostra que era justamente esse problema na visão dele. Mas os irmãos amavam tanto a Paulo que ele chegou a dizer assim, se Paulo falasse assim, irmão, eu preciso de um olho. Os irmãos arrancariam um olho e daria para ele. Tanto que ele amava. Ele disse isso. Vocês arrancariam o olho e me daria, mas ele nunca ousou fazer isso. E agora, esse homem assim, aí Demas viu ele sozinho. Um homem que passou fortunas por sua mão, como Lutero, John Wesley, me parece que quando morreu, tinha apenas uma colher e uma panela. O Lutero, algum deles. Não sei se foi Lutero. Passou milhões. Podia ser um homem multimilionário. Porque ele é que devolveu a Bíblia para a humanidade. Martim Lutero. Que a Bíblia até então era escrita só no latim.
E o tempo que ele ficou confinado ali naquele castelo, que eles dizem que era chamado Castelo dos Dragões, ele pegou a Bíblia e devolveu para a humanidade, traduzindo aquilo. E ele poderia ter ganhado muito dinheiro, milhões e milhões. Mas eles armazenaram o maior tesouro lá em cima, né, irmãos? Graças a Deus. Então, eu tenho que parar. Tem que parar porque não tem jeito, né? Então, assim, porque ele disse: tenho escrito com letras tão grandes. Ele disse, letras grandes, mas eu tenho o dicionário de línguas clássicas antigas. E ele diz com grandes letras. E ele estava em Roma, na prisão, e lá havia algo errado. E ele disse que os seus olhos o havia incomodado, desde a visão celestial. Então, o povo teria arrancado seus olhos. Veja, Paulo sofreu, seus olhos o incomodando, e ele sofrendo. E ele pediu ao Senhor para curar 3 vezes. Ele orou ao Senhor. E ele disse, para que me não exaltasse demais pela excelência da revelação que me foi dado um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Agora aquilo ficava muito bom, então os esbofeteava de novo. Então ele ficava bom e esbofeteava outra vez. Que melhorava e arruinava, melhorava e arruinava, melhorava e arruinava. E ele orando a Deus, e orou 3 vezes a Deus, até que veio a resposta para ele: você está curado. Foi? Não. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto. Paulo não desviou por causa disso. Ele continuou com esse espinho na carne. Tinha um propósito naquilo, para ele não exaltar. Então Deus permite alguma coisa, porque Ele sabe que é o ser humano. E Paulo disse, isso aqui foi para que eu não me exaltasse. Já pensou, o homem foi ao 3º céu, irmão? Ele diz, viu coisa que não pode nem falar para os outros. Então Deus permite certas coisas para o homem não se exaltar. Já pensou Pedro? Se Pedro chega lá no final da caminhada, andando sobre as águas, e voltasse para o barco, eu ficaria meio orgulhoso, quem sabe, né? Eu andei sobre as águas. Mas aí sempre ele permitia alguma coisinha para não exaltar. Não exaltar. Mas eu paro aqui. Quem sabe no outro culto nós prosseguimos, Deus permitindo. Mas é uma lição para nós. Então eu não sei se a gente está preparado para isso. Eu creio que a gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou preparado para este abandono? Esse abandono? Porque às vezes a pessoa prepara. Lendo uma outra mensagem agora há pouco ali, o profeta fala de um irmão que se preparou para a sua velhice, fazendo economia, juntando alguns níqueis. E quando ele chegou aos seus 89 anos, o profeta disse, ele tinha economia para viver mais 189 anos para frente. Ele tinha economia suficiente. Ele se preparou para aquilo. Então eles estão falando direto aí, preparando as pessoas. Você tem que se preparar para esse tempo, preparar para esse tempo. E às vezes a pessoa não se prepara. Não se prepara. E a gente, só tem 10 anos, eu vou gastar. Podia poupar aqueles 10 anos, né? Mas só isso mesmo, isso não vai valer nada. Mais 10 hoje, 10 amanhã, né? Aí chega lá, tem. Mas a gente não prepara. Então eu não sei se a gente estaria preparado, somente Deus sabe. Mas Ele é tão bom, que Ele deixou escrito lá na primeira carta dos Coríntios 10, versículo 13, que as tentações que vêm sobre nós é tentação humana. Mas Deus é fiel, que Ele não nos deixa ser tentado acima do que nós podemos suportar. Então Ele conhece, Ele sabe.
até a altura que nós estamos, o que nós podemos suportar. Mas preparar é o dever nosso. É preparar, dever nosso, estar preparado. Você não sabe a hora da surpresa, como ele falou aos Gálatas capítulo 6, ele disse: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por vós, para que não seja também tentado. Então a pessoa vem reclamando, ela foi surpreendida, diz: poxa, sabe o que aconteceu comigo, tal. Aí você tem que encaminhar ele com espírito de mansidão. Fez isso que o senhor fez. Se fosse comigo. Imagina, eu faria assim, aí, em vez de encaminhar o outro, desencaminha mais ainda. Vamos prestar atenção na Bíblia, o que a Bíblia diz para nós. Porque isso aqui, é a plataforma do arrebatamento. E eu dizia por irmãozinho antes que eu ia batizar ele. Deus deu tanta graça numa palestrazinha com ele, o pai dele, a mãe dele junto. E a gente estava falando sobre briga na escola. A mãe dele gosta de fazer algumas briguinhas. Eu disse aí, tá vendo? Eu disse: tá vendo você, o guri mexe com você, você agarra ele, pensa que você perdeu. Você pisou em cima dele, você derrubou ele, passou por cima, mas você perdeu. Você não ganhou. Você perdeu. E a pessoa pensa que ela é vitoriosa, porque ela falou mais do que a outra, ela fechou a boca da outra, diz: ela perdeu. Ela perdeu. Então, eu disse: você perdeu. Ganhado por quê? Porque o diabo lançou aquela armadilha justamente para você cair nela, e você caiu. Ainda vai sair batendo o peito que venceu ainda, que é vitorioso, com a cara no chão, lambuzado, todo alinhado pela as adultas de Satanás, e achando que ganhou ainda. Porque ele já lançou a armadilha, a pessoa caiu, ainda se julga que ganhou. Ganhou o quê? Ganhou uma prisão. Agora, ganhar, se você tivesse tido visão e escapado daquilo lá, aí você tinha ganhado. Mas ele perdeu. Então, tudo isso Satanás quer para nos deixar aqui na terra, nos segurar nós aqui. Porque eles sabem que quando ele segurar a igreja aqui, o rapto não acontece. Então ele está nos segurando. Às vezes, ele segura todo o povo por um. Sabia disso? 99 sofrem por um. Ele diz que assim faz no exército, né? Às vezes, né, Moisés? É assim mesmo? Pressiona, às vezes um errou lá, mas quando descobrir quem que é, todo paga por ele. Aí na igreja também é assim. Jesus falou isso na parábola lá. Você lembra da parábola? Das 100 ovelhas? Quem lembra? Ninguém lembra? 100 ovelhas. E aí perdeu uma. O pastor levou as 99 para a cidade, arrumou um lugar iluminado para elas, né? E deixou lá para buscar outra. Foi isso? Não, deixou no deserto. Quem sabe falta de água, falta de alimento, não tinha pasto, não tinha nada lá. Mas deixou as 99 lá e foi procurar aquela até achar. Aí para achar, para seguir. Então, enquanto faltar um, o arrebatamento não sucede. Porque foi quarta-feira que nós falamos aqui, o momento de que Deus não vai ter uma mão com 6 dedos. Quem lembra? Foi quarta-feira, né? E nem com 4. Nem com 6, nem com 4. Terá que estar para o corpo ser perfeito, porque é 5 dedos. Então nem há mais, nem passando, nem sobrando. Então tem que estar o grupo completo, eleito, porque lá, irmão, não vai faltar cadeira e nem sobrar cadeira. Lugar certinho para cada um. Esse é do fulano, do fulano, do fulano, do fulano. Não vai faltar ninguém. E nem vai sobrar alguém. Todos estarão lá. Deus te abençoe o seu coração, Deus te abençoe. Então vamos preparar para
esse momento. Será que esse abandono vai vir? E é doído. O abandono não é uma coisa boa. Ser abandonado é uma coisa ruim, irmão. Ser abandonado. Muitas pessoas vai ao suicídio, né, até superar aquela fase. Então não é bom, mas se nós prepararmos para essa hora, saber que pode acontecer com você, comigo, ficar preparado para isso. Então quando acontecer, você diz, não, eu estava sabendo. O pastor Aparecido me contava, certa vez, chegou na casa de uns irmãos no sítio. Ele chegou, se assentou ali e disse, irmãos, eu não vou pregar hoje, nós vamos conversar um pouco. Arrumou uma mesa, sentou ali, em volta da mesa, um grupo de irmãos ali, e ele começou a falar para os irmãos, e preparando eles, e o Espírito começou a preparar as pessoas para alguma coisa. E ele foi falando sobre surpresa, sobre notícia, e foi falando, e Deus deu um preparo tão grande, porque ele sabia o que ia acontecer, logo em seguida. Então toda a igreja ouviu aquilo que era para uma família, mas todos ouviram, se prepararam também, porque quem sabe depois seria elas, mas naquele momento Deus estava preparando apenas uma que ia acontecer logo em seguida. Deus preparou. O pastor terminou o culto, foi embora, e dizer que foi até com dificuldade, falou para a irmã Olivinha, que é de jeito dele, né? Eu não sei por que aconteceu dessa forma, eu era para ter pregado e tudo, mas... E ali, ele foi embora. Quando foi meia-noite, ou mais, o telefone tocou do irmão, chegou a notícia. Parece que os filhos estavam vindo de viagem, alguém, e sofreu um acidente, havia morrido. Não sei se todos, ou boa parte morreu, filho deles, desse casal de irmãos. E a pessoa que deu a notícia para ele falou assim, você tem que ser forte para aguentar a notícia que vai dar. Aconteceu assim. Quando falou, a irmã disse, graças a Deus que Deus já nos preparou hoje à noite no culto para essa hora. Nós estamos preparados, pode falar. E ele deu a notícia. É lógico que chorar é normal, mas a irmã e o irmão de nós estamos preparados. Deus nos preparou para essa hora. Então que Deus nos ajude, né? E Ele está nos preparando cada dia para os momentos que pode vir nas nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Meu amado Deus, o Senhor nos ama. Eu não tenho dúvida, Senhor, disto. Que o Senhor ama cada um de nós. Ama essas crianças, ama a mocidade, ama as famílias pelas quais o Senhor morreu. Foi por essas joias preciosas que o Senhor morreu. Deu a sua vida, Pai. Mas, ó Deus, como o Senhor passou pelo momento do abandono, da prova, ajuda a tua igreja, Pai. E eu creio que quando acontecer, ela saberá o que fazer, porque o Senhor está nela. O Senhor vive na igreja. O Senhor vive em nós. Portanto, nos abençoe. Essa igreja, abençoe com a bênção dos céus. E nós queremos nos desprender, Pai, para que quando chegar essa hora do arrebatamento, que cada membro escrito no livro da vida do Cordeiro esteja, meu Pai, ali naquele dia. Oh Deus, não faltará nenhum, Senhor, nenhum irmão, nenhuma irmã, estarão ali, Senhor, independente das suas fraquezas, das suas falhas, nada vai estorvar, ó Deus, porque se o bem que nós fazemos não consegue nos colocar lá no céu, eu creio que também o mal, as nossas fraquezas, não vai nos impedir. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Então Deus os abençoe, Deus os guarde.
Você quer ficar para o almoço? Bem-vindo, né? Vamos estar juntos e às 18 horas hoje nós começaremos o culto de comunhão. Deus os abençoe, Deus os guarde.